pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e no vídeo de hoje eu vou falar de um livro que, poxa, mexeu demais comigo. Olha que eu tenho estômago forte, mas esse livro me deixou assim balançada, meio enojada assim. Me colocou pra pensar em muitas coisas. Foi uma das melhores leituras que eu fiz e eu não podia deixar de trazer aqui pra indicar pra vocês. Então, vamos pro vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar de Jantar Secreto, do Rafael Montes. Esse é o segundo livro que eu leio do Rafael Montes e os dois livros que eu li dele foram, né, o primeiro e esse aqui, foram incríveis. Esse aqui, então, nem se fala, foi melhor do que o primeiro que eu li. O primeiro que eu li foi Suicidas. Eu já virei fã dele, eu quero ler todos os outros. Ele tem uma escrita que prende demais o leitor. E ele consegue escrever sobre assuntos tão pesados de uma forma, assim, que é impossível não fazer a gente pensar demais no assunto. Então, vamos lá, eu vou falar pra vocês sobre essa história incrível. Em Jantar Secreto, a gente vai acompanhar a história de 4 amigos, 4 jovens, que saíram de uma cidadezinha no interior do Paraná, uma cidadezinha chamada Pingo d'Água, pra estudar no Rio de Janeiro. Todos indo pra faculdade com o sonho de ter uma vida melhor na cidade grande. A história é contada pelo Dante, que ele se formou em administração e como ele ainda não conseguiu o emprego dos sonhos em uma grande empresa, ele trabalha em uma livraria. Aí a gente tem o Leitão, que ele começou a faculdade de ciência da computação, mas ele desistiu. E desde então ele engordou mais ainda, ele não trabalha, ele passa os dias comendo, invadindo contas e aplicando pequenos golpes na internet como hacker. Aí a gente tem o Miguel, que ele passou muito bem no vestibular de medicina e ele tá fazendo residência num hospital público e ele sonha em ser um grande médico. E temos o Hugo, que ele é um chefe de cozinha talentoso, mas ele tem uma personalidade tão bosta que ele conseguiu se queimar em todos os restaurantes que ele já trabalhou e agora ele só consegue emprego em buffets e então ele é frustrado na vida, ele não consegue mais trabalhar como chefe de cozinha por ser tão babaca. Eles moram todos juntos em um apartamento grande, muito bom, muito bem localizado na zona sul do Rio, que eles tiveram muita sorte de conseguir na época. Até que um dia, o cara da imobiliária, ele liga pro Dante, tá no nome do Dante as coisas do apartamento, e ele fala que o aluguel já não é pago há 6 meses e que eles estão com uma dívida enorme, que chega a quase a 26 mil reais, e que se eles não pagarem essa dívida em alguns dias, eles vão ter que sair do apartamento. Aí o Dante, furioso, vai atrás do Leitão, que era o cara que já não fazia nada, então ele ficou responsável de passar o dinheiro do aluguel pro pessoal da imobiliária, cobrando, tipo, como assim tu não pagou o nosso aluguel e não sei o quê, e ele logo admite que usou o dinheiro do aluguel pra outras coisas. Gente, dá muita raiva. Tipo assim, cara, e ele, tipo, admite assim logo de boa, ele é muito irresponsável. E tu fica tipo assim, meu Deus, como assim? Então, eles estão nessa situação e eles precisam arranjar 26 mil, basicamente 26 mil reais em pouco tempo. E eles não têm, tipo, nada. Eles já estavam se ferrando ali, batalhando todo dia pra conseguir pagar o aluguel, pra conseguir se virar, pra conseguir manter o apartamento. E agora eles têm essa dívida enorme, num Brasil em crise, porque o livro se passa lá em 2014. Então, tipo, como assim? A gente pensa, meu Deus, é óbvio que eles vão se fuder, né? Então eles sentam, eles se colocam a pensar e tentar decidir o que eles vão fazer, se tem alguma saída dessa situação, que não seja eles terem que abrir mão do apartamento. Ideia inútil vai, ideia inútil vem. Lá pelas tantas, o Hugo lembra de uma situação que ele sabe que acontece no exterior e que chegou aqui no Brasil e que poderia funcionar nessa situação em que eles se encontram. É um tipo de serviço, um site, em que tu se cadastra e aí tu cadastra um menu, um cardápio, mas um menu top, chique. E aí tu coloca lá o valor, o número de pessoas
e quem tiver interessado, quem ficou interessado, compra uma entrada e essas pessoas que compraram vão jantar na tua casa, mas elas não te conhecem, elas não sabem onde é antemão e toda essa coisa, elas, tipo, não conhecem quem comprou também, enfim, elas simplesmente vão lá, jantam e vão embora. Então eles decidiram que seria isso, eles iam fazer esses jantares e tal. O Hugo montou um menu top, a sua especialidade e tudo mais, que era chique e gostoso. E aí o Leitão, que era o cara que já tinha gastado todo o dinheiro de todo mundo com outras coisas, o dinheiro do aluguel, e que era o cara que entendia dos computadores tudo, ficou responsável por então montar ali um menu legal, tipo, né, uma coisa que era bonita de olhar e tal, e fazer o cadastro no site. Só que o Leitão, sendo irresponsável do jeito que é, ele achou que ia ser hilário se ele resolvesse fazer uma brincadeira. E ele resolveu colocar no site que ao invés de eles estarem servindo o prato principal, que seria cordeiro, ele resolveu colocar que o prato principal seria carne humana. E que ao invés de eles cobrarem R$ 500 por pessoa, eles iam cobrar R$ 13.000 por pessoa. E ele achou isso engraçadíssimo. E colocou lá. Quando os outros descobriram, eles ficaram loucos. Com razão. E eles mandaram logo ele tirar aquilo do ar, porque, tipo, se a polícia vê e não sei o que, isso vai chamar atenção, e, tipo, tira e não sei o que. Ele tirou, só que, pra surpresa deles, as pessoas tinham comprado. As pessoas tinham comprado a entrada para aquele jantar. E eles tinham oferecido 10 lugares para aquele jantar. E todos os 10 lugares tinham sido comprados. Ou seja, eles estavam com R$ 30.000 na conta. Eles estavam tipo, como assim? As pessoas compraram para um jantar de carne humana na nossa casa. E é óbvio que eles surtaram, e com razão. O apartamento fica um caos, com toda a gritaria, eles começam a falar todos ao mesmo tempo, e sim, e não, e a loucura, e enfim, eles decidem fazer o jantar com carne humana. Sim. Ai, gente, que loucura. Juro pra vocês. Esse livro vale muito, 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 muito a pena. Juro. Como eu disse antes, esse é o segundo livro do Rafael Montes que eu leio. E eu não me decepcionei. E pelo que eu vejo, eu acho que pelo que eu vejo por aí... Não? Que chata. E pelo que eu vejo por aí sobre os outros livros dele, eu acho que eu não vou me decepcionar quando eu ler os outros. Então, esse é um autor, assim, que, gente, não tem como acabar um livro dele e não ficar tipo, meu Deus, que livro foi esse? E quando eu acabei esse livro, eu fiquei assim, que livro foi esse? A única coisa que eu tenho pra falar, no final, bem no finalzinho, tem um plot twist que eu achei que não precisava. Achei que ficou, assim, um pouco jogado ali só pra, tipo, dar mais uma chocada, assim, no leitor. Mas eu realmente achei que não precisava, tanto que eu demorei um pouco pra entender, porque eu não tava esperando. Mas isso não impacta nada na história, assim, não... Enfim, eu só quis comentar isso mesmo, que pra mim, eu achei que não precisava ter. E eu tô numa fase da minha vida que eu tenho repensado muito, muito mesmo o consumo de carne. E aí, então, eu decidi ler esse livro. E ele foi tipo um socão no meio da minha cara. Porque ele me fez repensar mais ainda na minha dieta. Porque ele acaba abordando a questão de que é normal a gente comer a carne de boi, a carne de frango e a carne de porco. Mas por que não é normal e por que é tão horrível a gente comer a carne humana? Qual é a diferença enorme? Ele acaba abordando esse assunto de uma forma tão direta e sem rodeios que acaba deixando a gente até enjoado, sabe? Enfim, ele é muito direto, ele vai, assim, muito direto ao assunto. E não tem como a gente não ficar meio mexido. E olha que eu tenho estômago forte. Então foi uma leitura, assim, não digo que foi uma leitura difícil, mas foi uma leitura que mexeu comigo. E eu gosto de leituras assim. Outra coisa que eu gostei bastante é o modo como o autor trabalha com os personagens. São personagens reais, são personagens críveis, são personagens como eu, como você, que estão ali batalhando pelo seu sonho, pelo seu dinheiro em um Brasil em crise e que ali num momento de desespero eles acabam se transformando em monstros. O autor acaba
fazendo isso de uma forma tão natural que assusta a gente, de como qualquer pessoa pode fazer esse tipo de coisa, cometer crimes, esses crimes. E a escrita do Rafael Montes, eu nem preciso falar, ela é perfeita. A gente consegue se colocar nas cenas, é tudo tão descritivo, a gente consegue sentir o cheiro das coisas, a gente consegue quase sentir o gosto daquela carne, o que é um pouco perturbador. A gente consegue se colocar no lugar dos personagens, a gente consegue sentir empatia por eles, por mais que às vezes eles não mereçam. Isso é o que faz, o que torna o livro bom, a gente vive aquela história, é o que faz a gente não querer largar o livro. É uma leitura muito rápida, eu li esse livro muito rapidinho. O que dizer de Rafael Montes? Perfeito. E Jantar Secreto também é perfeito, acho que é uma leitura obrigatória. Esteja de estômago vazio, talvez, depende como é seu estômago. Mas, sei lá, recomendo. Sei lá. Pro vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que se vocês leiam esse livro, vocês gostem também, tanto quanto eu gostei. E eu vejo vocês no próximo vídeo, então. Tchau!